Boa noite, graça e paz. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2. Estamos iniciando um novo tempo. É o primeiro domingo do Advento, um tempo especial que nos faz olhar para trás e lembrar a espera do povo pela vinda do menino Jesus, o Deus criança. Um tempo que também nos faz olhar para o futuro e preparar os nossos corações, lembrando que Jesus virá novamente. Mas esse tempo também vem falar ao nosso presente, ao lembrar-nos que Deus é Emanuel. Está conosco e quer sensibilizar os nossos corações para que através das nossas ações surja um novo tempo de justiça, amor e paz. Adoremos ao Senhor. Fiéis, triunfantes, alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu nosso Rei, lá no céu prometido, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos a nosso Senhor. Olhai admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos a nosso Senhor. Por nossas alturas celestes baixando, em forma de servo se fez por amor. E em glórias a vida nos dá sempre eterna, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos
Vamos orar? Deus amado, estamos reunidos para ouvir a Tua palavra por meio do pastor Mateus. Que ela nos conduza os nossos passos e prepare os nossos corações, de forma especial nesse tempo de advento. Ajuda-nos por meio do Teu Santo Espírito, para que possamos acolhê-la em nossos corações e mente, e que possamos também praticá-la em nosso dia a dia. Isso nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Advento é tempo de preparação, é tempo de perdoar e também pedir perdão. E assim seguir uma nova caminhada. E aqui, nessa celebração, nós temos a oportunidade de colocar isso em prática. Somos chamados a olhar para as nossas vidas, para o que fazemos e deixamos de fazer e pedir com sinceridade o perdão do nosso Deus. Para esse momento de confissão, convido a você para confessar o seu pecado. Mais uma vez, oremos. É advento, tempo em que as luzes enfeitam e resplandecem sobre a cidade, lembrando que algo bonito está se aproximando. E nós queremos que a nossa beleza nesse novo tempo invada as nossas vidas, clareie os nossos caminhos. Mas isso de fato só é possível através da luz de Cristo e seu Filho. Por isso, estamos aqui para pedir que a verdadeira luz invada os nossos corações, transforme o nosso agir, pois muitas vezes nós nos afastamos da Tua palavra e do Teu amor. E assim, pecamos em pensamentos, palavras, ações, omissões. Não queremos mais andar em caminhos escuros. Por isso, humildemente, pedimos, perdoa-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus, na sua infinita graça, que venha ao nosso encontro através de Jesus, que disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Por meio dessas palavras eu anuncio que os teus pecados, os meus pecados, foram perdoados, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero lembrar de nossos avisos. O nosso culto de Natal será dia 18 de dezembro, terceiro domingo de dezembro, às 9 horas da manhã. Nós iremos entoar alguns cânticos de Natal muito bonitos, através do nosso coral, juntamente com o coral Vozes e Arte. Você e sua família já estão convidados. Será uma alegria recebê-los aqui em nosso templo, na rua Deputado Lacerda Franco, 318, aqui em Pinheiros. Tá bom? Pertinho, 2 estações do metrô. Esse também é um momento que nós podemos consagrar as nossas ofertas, os nossos dízimos e também louvar ao Senhor. Vamos fazer isso todos juntos, cantando o próximo cântico. Depois, ouviremos a palavra pastoral pelo pastor Mateus.
Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado estás. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo é Jesus pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado estás. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo é Jesus pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado estás. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo é Jesus pra mim. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo é Jesus pra mim. 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 Graça e paz, irmãos e irmãs. Como o pastor Silas falou, hoje é o primeiro domingo de Advento. E para a nossa reflexão de hoje, eu queria convidar vocês para nós lermos juntos o texto que está em Isaías capítulo 9. Nós vamos começar pelo versículo 2, que já foi lido pelo pastor Silas, e vamos até o versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
O governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A palavra do Senhor ela é cheia de profecias a respeito do Messias. E nós estamos celebrando o Advento, nós estamos nos preparando para o Natal, para relembrar o nascimento de Cristo. Então hoje eu queria trazer, né, para a gente refletir algumas dessas alianças de Deus com o ser humano. E espero que possa trazer esperança ao seu coração. Então, desde lá do Gênesis, nós podemos ver Deus criando o homem e eles ali fazem uma aliança que é quebrada a partir do pecado, a partir da queda. Mas ali naquele momento já existe uma profecia e eu já falei com vocês sobre ela um dia, mas diz que lá no Gênesis 3:15, Deus ele coloca uma inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. E E aí diz que um dia chegará o homem descendente da mulher que pisará na cabeça da serpente e ela ferirá o seu calcanhar. Então, durante toda a história, nós vemos alianças sendo feitas com Deus. Então, nós temos a aliança ali em Adão. Depois surge Noé. A terra ela é toda destruída e Deus faz uma nova aliança com Noé e sua família. E novamente passa ao homem a tarefa de repovoar a terra e promete nunca mais destruí-la. Um tempo depois, temos Abraão e Deus decide fazer uma grande nação desse homem. Lá em Gênesis 22:2, Deus pede para Abraão o sacrifício do seu único filho. Né? Quem conhece a história sabe que como o menino é importante para Abraão. Então Abraão pega seu filho e as coisas e vão para Moriá para o sacrifício. No caminho, Isaac pergunta ao seu pai: Pai, nós temos todas as coisas para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? E no verso 8, Abraão responde que Deus proverá. E nós podemos pensar que Abraão estava tentando enrolar Isaac ali naquele momento. Mas em João 8,56 diz que Jesus diz que Abraão viu os dias dele e se alegrou. Essa afirmação de Abraão é mais um sinal, mais uma profecia. Né? A gente pode até comparar as figuras, Isaac subindo um monte com a madeira do seu próprio sacrifício. Quando Deus diz que Isaac não precisa ser sacrificado e ele proveu o cordeiro, ele estava explicando a história da humanidade para Abraão. E Deus poupa o filho de Abraão, mas Deus não poupa o seu próprio filho. Depois nós temos mais uma figura, nós temos Moisés. E é uma figura muito importante para mostrar o que Jesus viria fazer. A maneira como Moisés vai até o Egito libertar o povo da escravidão e das mãos de Faraó fala de um dia em que o nosso Salvador viria nos libertar da escravidão e do império das trevas. Uma vez que Deus tira o povo do Egito, no Monte Sinai, ele faz uma nova aliança com o povo de Israel. Deus faz tudo pelo povo. Ele protege, ele cuida, ele dá providência e ele pede para que o povo cumpra suas leis. Mas, novamente, como das outras vezes, o homem ele tem uma dificuldade em cumprir. Ele não cumpre a sua parte do acordo. Algum tempo depois nós temos Davi, e também eu já falei sobre Davi com vocês. Ninguém do início ao fim da Bíblia, né, não existe mais ninguém além de Davi que é chamado um homem segundo o coração de Deus, como Davi foi. E uma nova aliança é feita em 2 Samuel 7,16. Lá Deus afirma que a casa e o trono de Davi estarão, ele firma a casa e o trono de Davi para reinar, né? Eles são estabelecidos para reinar. Então, a descendência dele é estabelecida para reinar sobre Israel. Mas nós vemos que já existe toda uma bagunça ali na descendência de Davi quando eles começam a assumir o trono. E apesar da infidelidade do homem com Deus ele sempre se mantém fiel ao ser humano. E nós temos esse
padrão em todas as alianças feitas no Antigo Testamento. E um bom tempo depois, nós chegamos a Jesus, né? Nós chegamos no momento dessa profecia que lemos no começo, um menino nasceu. E a quantidade de profecias cumpridas pela vida de Jesus em cada detalhe é absurda. Aquela semente, né, descendente da mulher, que daí afim ao reinado da serpente, finalmente surge na história. E o interessante é que Jesus, ele é descendente de Adão, de Noé, ele é descendente de Abraão, de Isaac, ele é o israelita perfeito, o herdeiro do trono de Davi. Em outras palavras, Jesus vem e cumpre a parte humana de todas as alianças que o ser humano tinha com Deus. E por isso ele tem autoridade para estabelecer uma nova aliança. Deus, ele se faz homem e ele faz pelo homem o que homem nenhum pode fazer por Deus. Não existe um momento mais intenso ou mais relevante da história da humanidade do que a vida de Jesus. Deus, ele revelou seu filho para nós e você pode estudar por vários anos a vida de Jesus e você não vai conseguir esgotar a profundidade do que isso foi. O Messias finalmente veio e, ele é quem traz a esperança para o mundo. Como eu disse no começo, nós estamos para celebrar o nascimento de Jesus no Natal. No primeiro domingo do Advento é tempo de lembrarmos das alianças que foram feitas, das promessas que Deus fez. Como nós vimos nesse resumo rápido do Antigo Testamento, Deus, ele sempre cumpre as suas promessas. Deus, ele sempre cumpre, ele sempre está disposto a cumprir a sua parte, ele é fiel. Nós que muitas vezes deixamos de lado, esquecemos e quebramos as alianças que fazemos com ele. Que nós possamos, durante essa semana, nos lembrar daquilo que Deus nos prometeu e aguardarmos na esperança do Filho. Porque da mesma forma que o povo de Israel esperava pelo Messias, nós esperamos pela volta do nosso Deus. Nós esperamos pela volta de Jesus, pela salvação, pela eternidade. Eu vou reler o texto de Isaías, Isaías 9. Eu vou ler apenas do 4 em diante. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar, mediante o juízo da justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O zelo do Senhor dos Exércitos está sobre nós. O cuidado do médico dos médicos está sobre nós. O amor do Deus Todo-Poderoso está sobre nós. Que possamos viver nessa esperança e que possamos celebrar novamente o nascimento de Cristo. Celebrar as alianças que Deus tem cumprido nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por tudo que o Senhor fez. Agradecemos, Pai, porque apesar de nós não sermos infiéis, Pai, apesar de sempre quebrarmos as nossas promessas, o Senhor se mantém fiel. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda. Pai, que a esperança possa crescer sempre em nossos corações e que possamos sempre celebrar a vida do seu Filho e nos preparar para a volta dele. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, o amor de Deus Pai, esteja sobre a sua vida, sobre toda a Igreja de Cristo, hoje e sempre. Amém. Que possamos aguardar com esperança a volta de Cristo, nos preparando, alegres, porque Ele nos salvou. Amém? Tenha uma ótima semana. Deus abençoe.